Tudo bom com vocês? Faço votos que esteja tudo bem, que a santa e gloriosa paz do Senhor esteja sobre a sua casa, sobre a sua família. Vamos a mais um vídeo da Palavra de Deus. E eu convido você, se você está de posse da sua Bíblia aí, abra comigo no livro do profeta Ezequiel, capítulo 33, nós vamos ler a partir do verso 1 até o verso 11. Livro do profeta Ezequiel, nós vamos ler a partir do verso, vamos ler no capítulo 33 a partir do verso 1. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. E veio a minha palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, fala aos filhos do teu povo e dize-lhes: quando eu fizer vir a espada sobre a terra e o povo da terra tomar um homem dos seus termos e o constituir por seu atalaia, e vendo ele que a espada vem sobre a terra, tocar a trombeta e avisar o povo, se aquele que ouviu o som da trombeta não se der por avisado e vier a espada e tomar o seu sangue, será sobre a sua cabeça. Ele ouviu o som da trombeta e não se deu por avisado, o seu sangue será sobre ele, mas o que se dá por avisado salvará a sua vida. Mas se quando o atalaia vir que vem a espada, não tocar a trombeta e não for avisado o povo, se a espada vier e levar uma vida dentre eles, este tal foi levado na sua iniquidade, mas o seu sangue demandarei da mão do atalaia. A ti, pois, ó filho do homem, te constituí por atalaia sobre a casa de Israel. Tu, pois, ouvirás a palavra da minha boca e lhe anunciará da minha parte. Se eu disser ao ímpio: ó ímpio, certamente morrerás, e tu não falares para desviar o ímpio do seu caminho, morrerá esse ímpio na sua iniquidade, mas o seu sangue eu o demandarei da tua mão. Mas quando tu tiveres falado para desviar o ímpio do seu caminho, para que se converta dele, e ele não se converter do seu caminho, ele morrerá na sua iniquidade, mas tu livraste a tua alma. Tu, pois, filho do homem, dize à casa de Israel: assim falais vós, dizendo: visto que as vossas prevaricações e os vossos pecados estão sobre nós, e nós desfalecemos neles, como viveremos então? Dize-lhes: vivo eu, diz o Senhor Jeová, que não tenho prazer na morte do ímpio, mas em que o ímpio se converta em seu caminho e viva. Convertei-vos dos vossos maus caminhos, pois por que razão morrereis, ó casa de Israel? Querido, isso aqui é uma palavra para os nossos dias, viu? Não pense não que porque é Velho Testamento, que é uma palavra lá para o povo do Velho Testamento, não é não. É uma palavra para os nossos dias. Quando nós olhamos esta passagem que fala sobre o atalaia de Israel, aqui quem fala é o profeta Ezequiel, e ele fala, recebeu de Deus essa palavra, e ele fala ao povo de Israel, que o povo de Israel deveria colocar alguém sobre aviso, que essa pessoa seria um vigilante, seria alguém que alertaria o povo quando a espada estivesse vindo sobre ele. Se nós trazermos para os nossos dias, nós vemos lá no livro de Mateus, capítulo 28, verso 19 e 20, que diz o seguinte: portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. Mateus capítulo 28, 19 e 20, é o próprio Jesus falando para aquele povo, é a grande comissão que Jesus deixou para nós. Mas já estava também no Velho Testamento, quando aquele povo
estava vivendo no pecado, e Deus ordenou que fosse levantado um atalaia. Este atalaia seria uma pessoa que estaria ali, que teria uma visão de Deus, receberia de Deus esta palavra, para avisar o povo quando o povo estivesse cometendo pecado, quando o povo tivesse iniquidade. E quando aquele atalaia avisasse aquele povo, o povo teria que parar, analisar e largar aquela vida que eles estavam vivendo. Que aquele povo, naquele momento, se ouvisse a palavra de Deus, eles seriam salvos. Ou seja, a espada não os pegaria. Por quê? Porque eles haveriam de se converter dos seus maus caminhos. Mas, se a espada pegasse algum deles, porque não se converteram dos seus maus caminhos, mesmo depois de avisado pelo atalaia, aquela pessoa morreria na sua iniquidade, mas o atalaia não seria tomado, não seria nada cobrado dele, porque ele avisou o ímpio que aquilo ali haveria de acontecer. Porém, se fosse ao contrário, a espada vem sobre o povo vivendo no pecado, aquele povo a espada viria sobre ele, e o atalaia também não avisou ninguém do que haveria de acontecer. Se alguém fosse morto naquele momento, aquela pessoa morreria na sua iniquidade, mas o atalaia seria cobrado. Ou seja, se nós trazemos para os nossos dias atuais, quem são esses atalaias? Somos eu e você, que conhecemos a palavra de Deus. Nós temos a nossa missão principal é anunciar o Evangelho a todas as pessoas desta terra, a todos que cruzarem os nossos caminhos. Nós precisamos anunciar. Quando nós olhamos, mesmo no livro de Mateus mesmo, aquela passagem do samaritano, quando aquele homem estava descendo da estrada de Jericó, e ele foi encontrado por alguns salteadores que o roubaram, o agrediram e deixaram ele quase morto. E naquele mesmo tempo passava por ali, logo em seguida passava por ali um sacerdote. Aquele sacerdote, quando o viu naquela situação, ele simplesmente se desviou. Aquele levita que também passou por ali logo depois, simplesmente se desviou. E é esse o papel que nós não podemos ter. Porque quando você olha alguém ferido, não quer dizer que aquela pessoa esteja ferida unicamente porque ela foi assaltada e roubada e agredida. Mas aquele ferimento naquela pessoa, trazendo para a questão espiritual, pode ser uma pessoa ferida pelo pecado, uma pessoa ferida pelas iniquidades. Talvez uma pessoa que pratica aquelas coisas achando que está fazendo certo, porque ela não conhece o Deus de Israel, ela não conhece o Rei dos Reis. Talvez ela ouviu falar, mas nunca foi lhe ensinado quem é Jesus. Então nós temos esta atribuição. Nós somos este atalaia que tem que chegar diante das pessoas e falar do amor de Cristo. Querido, se você tem um testemunho, conte esse testemunho. Fale quem era você antes e o que Deus fez na sua vida. Conte para as pessoas o que o Senhor fez com você. O Senhor tirou você das ruas, o Senhor tirou você dos vícios, tirou você da prostituição, tirou você do crime. Quantas pessoas nós não ouvimos aí, quantas pessoas que não estão aí hoje, testemunhando daquilo que eles eram, daquilo que eles foram no tempo passado, e que Deus o alcançou com a sua misericórdia. Queridos, nós não podemos abrir mão desta missão que nos foi dada. O Senhor salvou a você e a mim, não para nós ficarmos dentro de uma igreja, sabe, ao nosso bel prazer, achando que está tudo bem comigo, não me interessa o que está acontecendo com os outros. Não, hoje você foi salvo, eu fui salvo para proclamar o Evangelho. A palavra de Deus, já lá no Velho Testamento, no capítulo 11, no verso 11, dizia que Deus não tem prazer na morte do ímpio, e no Novo Testamento é falado a mesma coisa. Deus não tem prazer na morte do ímpio, mas que ele se salve. E quem é essa pessoa que vai avisá-lo da espada que está vindo sobre a sua vida? Quem é essa pessoa que vai avisá-lo do pecado que ele está cometendo e que aquilo pode levá-lo ao inferno? Somos eu e você, meu amado. Somos eu e você que temos que fazer isso. Deus não vai mandar um anjo do céu fazer isso. Ele vai usar a mim e vai usar você, porque nós fomos salvos para isso.
Nós fomos salvos para anunciar as boas novas, para anunciar o Evangelho, para anunciar que Cristo salva, liberta e leva para o céu. Nós fomos salvos para anunciar essa luz maravilhosa que é Jesus, que nos tirou das trevas. Nós somos salvos para isso. Nós somos estes atalaias que lá no livro de Ezequiel está falando. O atalaia, na realidade, as cidades naquela época eram cidades fortalecidas, eram cercadas por muralhas. Em cima das muralhas ficavam vigias. Esses vigias era que anunciava se viesse algum perigo sobre aquela cidade, para que os portões fossem fechados. Naquele tempo não havia combate aéreo, não havia aviões. Então aqueles homens que ficavam ali, eles viam quando os inimigos cercavam a cidade, e quando eles percebiam que os inimigos estavam chegando sobre a cidade, eles fechavam os portões e impediam a passagem, a entrada daquelas pessoas. Este era o papel dos atalaias, e Deus usa este exemplo lá no Velho Testamento, através do profeta Ezequiel, que aquela pessoa que é o atalaia, que é aquele que vigiava a cidade, para que quando o inimigo estivesse tentando invadir, ele avisasse. Hoje nós trazemos para os nossos dias, estes atalaias que estão sobre os muros, somos nós. Nós estamos sobre os muros que foram colocados pelo próprio Deus, para que nos colocassem mais altos, para que nós pudéssemos enxergar melhor a nossa volta. Nós somos estes atalaias que Deus dá visão para que ele enxergue o pecado na vida do seu irmão, para que ele enxergue o pecado em toda a sua volta e ele possa proclamar as boas novas. Nós somos hoje estes atalaias que têm o compromisso de pregar a palavra de Deus em todo tempo e fora de tempo. Queridos, não feche a sua boca, não feche a sua boca porque você está num lugar onde você acha que ninguém vai te ouvir. Vai sim. Eu quero contar uma situação que aconteceu comigo há alguns anos atrás. Eu já contei isso em algumas ministrações. Ela é até uma coisa engraçada, mas ali eu percebi o que as pessoas precisam ouvir a palavra de Deus. Nós não vamos sair com um megafone na mão, espalhando a palavra de Deus numa praça pública. Claro, tem pessoas que fazem isso, e não tem nenhum problema nisso, mas se você talvez não tenha essa disposição, essa coragem, mas não perca momentos, oportunidades que Deus coloca na tua frente para você pregar a palavra de Deus. Um dia, eu estava na cidade onde eu resido, e era um sábado, e eu saía nos finais de semana, quando recebi o pagamento, para pagar algumas prestações que a gente fazia em algumas lojas, e normalmente eu fazia isso no sábado, que era um dia que eu estava de folga, cidade aberta. Eu de folga, eu ia até o centro da cidade, passava nas lojas onde eu tinha alguns carnezinhos para pagar. Nunca vi pobre que não tenha carnê, né? A nossa maior identidade de pobre é justamente o carnê. Carnezinho da Casa Bahia, da Riachuelo, de tudo quanto é loja. Então chegava no final de semana, a gente tem que honrar os nossos compromissos. Eu ia lá pagar os meus carnezinhos quando chegava o dia do pagamento. E uma coisa que eu gostava de fazer, depois de fazer isso, ficava aí andando, olhando vitrine. Saía olhando vitrine, vendo o preço de coisas prováveis que eu compraria depois que terminasse aqueles abençoados daqueles carnês. E normalmente eu sempre passava numa pastelaria. Tinha uma pastelaria aqui no centro de São Vicente, que eu costumava passar ali, sentava numa mesinha daquela e pedia lá um caldo de cana, um pastel ou uma esfirra, e eu ficava ali, me deliciando com aquilo, porque eu confesso a vocês que é uma coisa que eu gosto. E um dia aconteceu uma coisa curiosa comigo. Eu estava ali, sentadinho naquela mesinha, um pastelzinho na mão, um caldo de cana na outra. Entrou duas meninas, duas jovens, uma com aproximadamente uns 15 anos de idade e a outra devia ter uns 12. E elas estavam ali com várias canetas ou lápis, eu não me lembro direito o que era, que elas carregavam nas mãos, eram canetas ou lápis. E ela chegou oferecendo para as pessoas ali e veio até a mim.
Só quando ela chegou a mim, ela fez uma carinha de tanta tristeza, aquela carinha, sabe, da pessoa que está angustiada, e fez até menção de choro. Moço, compra da gente, nós estamos precisando. E faz aquele jeitinho. Eu olhei para a carinha das meninas, eu falei: filha, o que houve? Você está sentindo alguma dor? Não, moço, nós precisamos vender nossas canetas, precisamos levar algum dinheiro para nossa casa, que a nossa mãe, que o nosso pai, que nós somos pobres. E começou falando daquele jeito. Eu olhei, eu me indignei com aquilo. Falei: ô filha, por favor, não faça isso. Você não precisa chegar a esse ponto. O que você está fazendo é um trabalho digno como qualquer outro. Você oferece o seu produto, se a pessoa comprar, muito bem, você agradeça a ela. Agora, se a pessoa dizer não, obrigado, não precisa você ficar se humilhando desse jeito. Pelo menos eu entendi naquele momento que era uma forma da pessoa sentar, mostrar alguma coisa para sensibilizar a outra parte. Aí ela virou para mim e falou: ah, moço, me perdoa, é que nós somos humildes, nós somos crente. Ah, quando falou aquilo ali eu fiquei bravo. Falei: opa, peraí. Você é crente? Eu também sou. E eu não preciso fazer isso não. Olha, deixa eu te explicar uma coisa. Eu só me humilho diante daquele que é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. É aos pés dele que eu coloco o meu joelho e eu oro. Ali sim eu agradeço, ali eu choro. E elas começaram a prestar atenção em mim. E eu falei: ali eu agradeço por cada dia que Ele me concede de vida. Ali eu choro aos pés daquela cruz, aos pés do Senhor, por Ele ter me tirado da onde eu estava. Eu vivia no mundo das trevas e hoje eu estou no mundo da luz. Hoje eu caminho com o Pai das luzes. Isso não pode ser assim, minha querida. Você é uma pessoa humilde, mas você não tem que se humilhar para as pessoas. Você faça o seguinte: você ofereça o teu produto, a pessoa comprando, agradeça a ela de coração, que Deus abençoe a sua vida. Se a pessoa também não quiser comprar, agradeça da mesma forma, que Deus abençoe a sua vida, que o Senhor possa lhe conceder muitas bênçãos, e você vai de alguma forma sensibilizar aquela pessoa de outra maneira. E olha que quando eu percebi, tinha um monte de pessoas à nossa volta que também estavam ali fazendo a mesma coisa que eu, comendo um pastel, tomando um caldo de cana, um refrigerante. As pessoas se viraram na minha direção. Os moços que estavam servindo lá dentro pararam assim no balcão e ficaram ouvindo aquilo que eu estava falando. Eu estou falando isso como uma curiosidade, queridos. Nada contra aquelas moças, aquelas meninas. Elas estavam ali, talvez não tenham lá muita a prática da venda, e elas estavam se sentindo, sabe, um pouco humilhadas de ter que fazer aquilo, por isso elas estavam daquele jeito. Tanto que eu falei para elas, elas falaram: não, o senhor tem razão, obrigado pela dica. Mas eu percebi que as pessoas que estavam à nossa volta, todas elas pararam para me ouvir. Todas elas pararam para me ouvir. Ninguém reclamou daquilo que eu estava falando para as meninas. E eu citei alguns versos bíblicos naquele momento. Quando eu me identifiquei, quando elas falaram que eram crentes, eu falei: opa, eu também sou. E aí eu comecei a citar alguns versos bíblicos na palavra do Senhor, sabe? Que nós somos mais do que vencedores naquele que nos guarda, naquele que nos protege. Que nós precisamos continuar caminhando, que não importa o que aconteça, mas que nós continuemos firmes na palavra do Senhor, que amanhã Ele há de nos dar vitória, que a nossa vitória vem do Senhor. E tudo aquilo que eu fui falando, eu prestei atenção e vi que as pessoas que estavam ali naquele momento estavam ouvindo. E talvez muitas delas saíram dali e aquela palavra vai ficar no esquecimento. Mas será que amanhã uma pessoa daquelas que estavam ali ouvindo não vai talvez passar por uma situação e ela vai lembrar daquele rapaz que estava na pastelaria, que ela parou para ouvir o que ele estava dizendo? Queridos, nós sabemos que a obra que o Senhor tem na minha e na sua vida é uma coisa maravilhosa. Queridos, eu sei que eu fui tirado das trevas onde eu vivia, eu fui tirado do mundo errado que eu vivia, por algum motivo. Primeiro, porque o Senhor me ama, e ama você também. Segundo, porque Ele tem uma obra para realizar na minha vida, que já está realizando, e tem também na sua. Eu quero contar um testemunho rápido de algo que aconteceu comigo.
Eu trabalhava, como eu sempre comento, eu trabalhei numa empresa durante muitos anos. Uma vez eu estava parado numa esquina, que eu parei o carro no próximo de um restaurante onde eu almoçava, e eu parei aquele carro naquela esquina e fui para almoçar. Desci do carro e vi uma pessoa que já havia trabalhado comigo antes, estava conversando com alguém, e ela, quando me viu, deu um sinalzinho para mim e falou: quero falar contigo. Eu falei: tudo bem. Aí ele se despediu daquela pessoa e veio na minha direção. Como ele era uma pessoa que ele era um operador de máquinas, a primeira coisa que veio na minha ideia foi que aquela pessoa haveria de me pedir alguma coisa de trabalho. Ele já tinha trabalhado comigo antes, mas para qual surpresa minha? Ele chegou perto de mim e falou assim para mim: Milton, você não é crente, né? Eu falei: não. Mas você é de família cristã? Eu falei: sou. Você conhece a igreja, você conhece a palavra, você já esteve na igreja, não esteve? Eu fiquei meio sem saber o que aquele cara queria comigo. Eu falei: já, eu fui criado. Aí eu contei para ele que eu nunca tinha falado quando eu trabalhava junto. Eu sabia que ele era crente, mas eu nunca tinha comentado, e ele também nunca tinha conversado comigo sobre isso. Mas eu falei para ele, falei: não, eu sou nascido num berço cristão, e só que estou fora do evangelho já há muitos anos. Mas por que você está me perguntando isso? Ele falou: não, porque outro dia eu tive um sonho muito engraçado, eu não sabia interpretar esse sonho, o que era. Nesse sonho, Deus falava comigo que tinha uma pessoa que eu deveria conversar com ela e avisar essa pessoa que essa pessoa procurasse uma igreja, porque Deus tem algo para fazer através da vida dela. Aí eu pensei, né? E o Kiko? E o que eu tenho com isso? Aí ele falou para mim assim: eu tentei descobrir quem era essa pessoa e não sabia, não descobria. E esse sonho eu tive mais de uma vez. Agora, quando você parou o carro ali e você desceu, você me cumprimentou, Deus falou muito forte no meu coração. Isso esse amigo meu falando para mim: é para ele que você tem que dar esse recado. Então eu estou vindo dar um recado para você. Deus tem uma grande obra para fazer através da sua vida, e Ele pede para que você o procure. Vá numa igreja próximo de onde você mora, ouça o que Deus tem para te dizer. Aí eu parei, ouvi aquele rapaz falando, mesmo tendo sido criado durante uma parte da minha vida dentro da igreja, eu não recebi aquilo muito bem. Eu entendi, falei: esse cara está maluco, falando com o Espírito Santo meio-dia. Eu estou com fome, eu vou almoçar. E eu fui almoçar. Eu fui almoçar e praticamente aquilo passou da minha vida, não dei mais atenção. E o tempo passou. Mas chegou o grande dia que Deus falou: já que você não vem pelo amor, pelos meus alertas, pelos meus atalaias, pelos meus profetas, você vai vir pela dor. E foi justamente o que aconteceu. Eu não vou entrar em detalhes agora, mas Deus tratou comigo de uma forma muito especial e me trouxe de volta para os caminhos. E essa palavra desse rapaz ficou muito forte no meu coração, porque lá na frente eu entendi. Falei: caramba, aquele dia que aquele moço falou comigo, eu podia ter evitado todas essas coisas que eu vivi nesses últimos 2 anos, que eu gastei, ainda passei 2 anos até me dobrar diante do Senhor. Olha como a gente é teimoso. Se naquele tempo a espada tivesse vindo sobre a minha vida, eu teria morrido na minha iniquidade. Aquele moço não teria o sangue dele, o sangue meu nas mãos dele, aquele irmão na fé. Depois eu não o encontrei mais. Eu gostaria de encontrá-lo, poder dizer para ele: meu irmão, muito obrigado por você ter falado aquilo comigo, transmitido aquilo que Deus mandou você falar. E eu hoje estou também servindo ao Senhor. Quem sabe um dia Deus proporciona isso, né? De eu ir lá encontrar ele novamente. Ele é um operador de máquina, deve estar aposentado também. Quem sabe nós nos encontramos em algum lugar. Mas é o que eu falo para nós hoje, meus irmãos, nesta palavra. Você que está aí do outro lado me assistindo, se você é cristão, se você já é crente, Deus tem esse compromisso na tua vida, que você fale do amor dele. Você tem que assumir esse compromisso de atalaia, de profeta.
Quando a gente fala atalaia, é um vigia, que a Bíblia cita, mas vamos falar de uma coisa mais forte, um profeta. Você tem esse compromisso de profeta de Deus, de pregar a palavra para as pessoas que estão à sua volta. E é uma coisa que nós não podemos deixar. É a grande comissão que Jesus deixou para nós. Seja este atalaia na vida dos que você conhece. Seja este profeta na vida da tua família. É muito importante que nós não deixemos que a palavra de Deus saia de nós, mas que ela saia de nós com a direção certa, que ela saia na direção do coração de alguém. Pregue a palavra de Deus, fale do amor de Cristo para as pessoas, não deixe que nada disso se perca. Use, meu querido, tudo que você tem de talento que Deus te deu e fale do amor de Cristo. Eu quero nesse momento orar com você, meu irmão que está nos assistindo agora, guarde esta palavra no seu coração, transmita ela para todas as pessoas que você conhece, não se omita de pregar o amor de Deus. Feche seus olhos, nós vamos orar, depois estaremos fazendo as nossas últimas considerações. Pai querido, em nome de Jesus, quero nesse momento mais uma vez te louvar e agradecer pela tua palavra, Senhor. Te agradeço também por cada vida que está assistindo este vídeo nesse momento. Que esta palavra possa encontrar guarida em cada um deles. Que esta palavra, Senhor, possa encontrar aqueles que não te conhecem ainda e que estas pessoas venham ter uma intimidade contigo. Que esta palavra possa alcançar os perdidos, aqueles que estão nas trevas. Que esta palavra possa alcançar as fronteiras do nosso país, do nosso estado. Que tudo, Senhor, nas nossas vidas seja para a glória do Teu nome. Obrigado, Papai, por eu hoje poder ser um atalaia, por eu hoje estar alcançando aquilo que o Senhor tem para mim como ministério. Obrigado pelo Teu amor, pela Tua graça que é derramada sobre a minha vida. Que tudo seja para a glória do Teu nome. Te peço neste momento e já te agradeço no nome santo de Jesus. Amém. Glória a Deus, meu querido. Olha, agora nossas considerações finais. Deixe seu like, se você gostou desta mensagem. Se você não gostou também, pode escrever, não vou ficar magoado com você não. Pode escrever, olha, pastor, eu não gostei desse tipo de mensagem, eu acho que não se enquadra para mim, mas não deixe de contemplar aquilo que nós estamos colocando aqui. Passe também para os seus conhecidos na rede, passe para os teus irmãos, aconselhe, mande o nosso likezinho para os teus contatos, para que eles também possam entrar. Nós precisamos chegar a 1000 inscritos, nós estamos 100 e pouco só, está muito pouquinho ainda. Eu quero mais tarde poder estar fazendo cultos ao vivo, para que aqueles que não possam estar presentes na igreja possam estar também compartilhando a palavra de Deus. Que Deus abençoe a sua vida, um beijo no coração, um forte abraço e até o próximo vídeo, se assim o nosso Deus permitir.